serão definidos por uma outra fronteira de embate. Porque o plano, tal qual concebido, em determinados momentos ele é detalhista, quando revoga, inclusive, leis que dizem respeito ao parcelamento do solo, e em outros momentos generaliza para não detalhar. Então, na verdade, por que eu estou fazendo esta discussão? Porque eu reitero, não foi um encaminhamento cada vereador falar meia hora, porque senão a sessão vai se encerrar com poucos vereadores falando meia hora. A discussão não foi essa. A discussão foi que as emendas destacadas, e nós fizemos várias emendas destacadas, nós vamos querer defender, não são todas não, o Bruno já sabe disso. Nós queremos o espaço para defender as emendas destacadas, e isso no mínimo, eu e Thalírio e a bancada fizemos um levantamento, e não são todas as emendas, deu 40, de 30 a 40 emendas que nós queremos destacar. Significa que a bancada do PSOL, que fez mais de 200 emendas, vai ser dada meia hora para defender as suas emendas? Quando já circula nos bastidores, inclusive, que o parecer, porque é uma discussão, uma coisa, Bruno, é eu defender, em relação ao parecer, defender contra a rejeição de algumas emendas da bancada do PSOL. Outra coisa é eu saber que elementos da base de sustentação do governo vão pedir destaque a emendas aprovadas. Então, para que a gente não fique no ambiente de mentira e hipocrisia, se é para continuar hoje, eu prefiro que nós continuemos na linha do que eu propus. Se é para continuar hoje, eu proponho que a gente derrube as máscaras e coloque em votação todas as emendas que dizem respeito à proteção à lagoa. Vamos ver qual vai ser a votação do plenário. Vamos ver se vai ter alguém pedindo destaque para propor votar contra. Porque uma coisa é o parecer favorável do Bruno, em relação, assim como já se manifestou o Jordi, em relação ao qual nós temos parecer em concordância em relação à proteção da lagoa. Outra coisa é, eventualmente, alguém, não sei se escolhido por sorteio ou não, vir aqui pedir destaque e, em nome da Constituição Civil e do governo, recomendar a votação contrária. Então, se é para a gente continuar tranquilamente, com tempo para defender cada uma das entre 30 e 40 emendas, entre aquelas rejeitadas, não são todas. Você sabe quantas foram rejeitadas do pessoal? Nós queremos discutir, com tempo e com calma, algumas das emendas rejeitadas no parecer que nós julgamos importantes. Agora, se não for para ser assim, eu proponho como encaminhamento a discussão e a análise, em primeiro lugar, das emendas aprovadas para a proteção do sistema lagunar e da margem de proteção da lagoa. Vamos ver o que está em jogo nessa discussão aqui. Eu prefiro que nós escutamos e continuemos com uma reunião prévia entre nós a partir da semana que vem. Vereador Paulo, eu não vejo nenhum problema a gente mudar sempre a dinâmica que foi feita nesta casa. Mas quando a gente for aprovar as emendas que está no texto aprovadas, nós vamos ter que aprovar aprovar a mensagem. E automaticamente vamos deixar de discutir as mensagens que foram rejeitadas. É isso que está propondo? Estou perguntando para poder entender. Não, eu espero que eu não tenha que desenhar. Mas vamos lá. Eu estou propondo como questão preliminar que nós interrompamos a discussão no dia de hoje. Mas isso já estou perguntando, que a gente vai botar em votação para os vereadores. E que nós possamos dar continuidade com o tempo necessário para a defesa adequada das emendas da bancada que mais fez emendas, e não é justo, e é desrespeitoso que vereadores que não fizeram emenda alguma, vereadores que não sabem nem leram o plano diretor, possam influenciar na definição do tempo, do legítimo tempo que nós temos direito para ter, para defender a inclusão em um parecer favorável e a tentativa de reverter posicionamento do próprio relator em relação às emendas. Essa é a discussão. Vereador, essa discussão já foi dito lá nós já conversamos sobre isso. Não foi não. Foi que nós não teríamos o direito de discutir as emendas destacadas?
que no mínimo 30 emendas com 10 minutos cada uma, são 300 minutos. Foi dado para que a gente dê um prazo de 30 minutos e a gente... 30 minutos para discussão filosófica introdutória, não para destaque de emenda. Não, foi para destaque das emendas. Então não tem que discutir aqui. Não tem que discutir. Se a maioria dos vereadores que sequer fez uma emenda pode definir o corte do direito à bancada do PSOL, de defender cada uma das emendas, 30 a 40 destacadas, com prazo mínimo de 10 minutos, que significa 300 minutos, se a maioria, incluindo aqueles que não fizeram emenda nenhuma, que não foram a nenhuma audiência pública do plano diretor, se acham no direito de a se definir, que isso seja definido no encaminhamento original. Nós estamos propondo que nós consolidemos as ideias que foram aqui levantadas durante a leitura do parecer. Eu acompanhei a leitura inteira, nós acompanhamos com a nossa assessoria a leitura inteira, não dormimos, não jogamos paciência, não ficamos olhando o WhatsApp, ficamos acompanhando o trabalho que é, inclusive, de valorização de quem trabalhou, em especial a assessoria. A assessoria tem nome e sobrenome, não é? Tem nome e sobrenome, não raro, desvalorizado ou desconhecido. Nós estamos definindo suspensão da sessão e continuação da sessão permanentemente aberta até que nós possamos dar cabo, com tranquilidade, da defesa com o tempo das emendas. Não é verdade que nós tenhamos definido que cada vereador vai ter meia hora para defender. O vereador que não fez emenda nenhuma vai defender o quê? Já veio aqui só para votar. E ficou o tempo inteiro torcendo para acabar logo a leitura, para poder votar, porque já sabe o voto que vai dar. Essa é a discussão. Então eu proponho, até para que nós possamos decidir de que maneira a gente se comportar, que nós votemos a interrupção da sessão no dia de hoje, para que com tranquilidade e energia emocional e intelectual nós possamos continuar a discussão na semana que vem. Presidente, talvez me caiba aqui um papel não tão popular, mas eu queria encaminhar a Vossa Excelência que continuasse a votação. Não é a primeira vez que a Câmara Municipal e que qualquer outra casa legislativa, seja o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, entra pelo horário da madrugada votando uma matéria. Foram 2 anos de discussão do processo do plano diretor, foi uma discussão absolutamente transparente, foi uma discussão que contou com participação popular em todas as suas etapas e não há, no meu entendimento, motivo para não votarmos hoje. De tal forma, presidente, que eu queria, em iniciando o processo de votação, solicitar destaque das emendas 30 e 73 da vereadora Talíria e das emendas 179 e 184 do vereador Renato Cariello. São emendas com parecer técnico contrário, exalado por mim, pelo vereador Atratino e pelos demais membros da comissão, mas no diálogo com os dois vereadores Leonardo, desculpa, 171 e 179, e 2 emendas do vereador Leonardo, se eu puder ter aqui o auxílio da... Vereador Bruno, por gentileza, presidente, pode... Só para que ele facilitou as emendas, eu para poder anotar aqui. Que sim, não... vereador Leonardo, checa a emenda de Vossa Excelência, por favor, é 171 a 1, eu tenho certeza. E a outra é 174 ou 175, talvez. São emendas com pareceres contrários. Só por gentileza. Para repetir as emendas. Emenda 30 da vereadora Talíria. Emenda 73 da vereadora Talíria. Emenda 179 do vereador Renato Cariello. Emenda 184 do vereador Renato Cariello. Emenda 171 do vereador Leonardo Jordão.
Emenda 196 do vereador Leonardo Giordano, se eu não me engano. 196. Emenda 196 do vereador Leonardo Giordano, que inclui a previsão da Lei Federal número 13.465 no artigo 3º. Correto, vereador Leonardo? Emenda 198 do vereador Leonardo Giordano. São 171. Essas 6 emendas obtiveram parecer contrário da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Urbanismo, mas no diálogo com os vereadores hoje, nós fomos convencidos que as emendas deveriam ser aprovadas no bojo do projeto de lei do plano diretor. Por isso eu peço destaque a Vossa Excelência para a votação dessas emendas. Presidente, Não, vereador. acho que vamos entrar em algum momento no mérito dessas questões, mas tem algo que precede. Foi colocada uma questão pelo vereador Paulo Eduardo que precede a qualquer discussão do mérito, que é se vamos manter ou não esta sessão. Tá, no nosso entendimento... Deixa eu concluir, presidente. E no nosso entendimento é que precisamos interromper, nesse momento, a votação para garantir participação popular, para garantir que a gente tenha tempo, depois de tanto tempo de trabalho, tantos meses de dedicação, de discussão, de negociação, de estar a favor e estar contra, de mudanças de opinião, que a gente possa, com calma e com a devida importância que tem o mérito da matéria, que tem o teor dessa lei, discutir. A gente está aqui há 5 horas lendo um parecer. Parecer que foi produto de um trabalho intenso das assessorias, parecer com o qual eu tenho algumas convergências e outras divergências, e essa casa aqui é o lugar para a gente discutir o que concordamos e discordamos. Mas, com a casa esvaziada, depois de 5 horas, acho que o mínimo do próprio vereadores, do próprio respeito ao que foi esse ano e meio de trabalho, Bruno, eu acho que o mais coerente com esse ano e meio de trabalho é que a gente possa marcar uma nova sessão para que tenha tempo, tranquilidade, paciência, participação devida popular para discutir o mérito da questão. O apelo que eu faço, então, antes de discutir, porque aqui foram colocadas 2 questões. Uma questão é do que vota primeiro, o que não vota, mas tem algo que precede, que é se vota ou não. E não tem condição, depois de 5 horas de leitura de um relatório, que a gente vote a contento. Falo isso, lá atrás, há quase 1 ano e meio, a gente conquistou, o movimento conquistou as audiências públicas que ocorreram. O FOPUR enviou para essa casa um pedido de ampliação da participação popular. Estamos há 1 ano e meio discutindo isso, há 1 ano e meio com esse debate, e agora vamos votar aqui às 10h30 da noite o plano diretor que vai apresentar as diretrizes urbanísticas por 15 anos para a cidade de Niterói. Então, acho que isso pode comprometer todo o trabalho que tivemos, parte de nós, porque não fomos todo mundo, no último ano e meio. Então, é um apelo que se preceda esta votação, mas que, se possível, que haja um consenso entre nós para marcarmos uma nova sessão, para que tenhamos a possibilidade de discutir com a importância que a matéria merece. Presidente, novamente eu apelo para o bom senso. É evidente que o bom senso é segundo o meu julgamento. O que é bom senso para mim não é bom senso para o outro. Em nenhum momento eu lancei mão do regimento, que é um instrumento de defesa do direito da minoria. Isso é confundido em vários momentos nesta casa, inclusive é submetido à votação o respeito ou não ao regimento. Eu fiz várias vezes, no Senado Federal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Regimento é instrumento de defesa de direito de minoria, que só pode ser quebrado por consenso. Portanto,
Não quero abrir mão, mas quero salientar que, dependendo dos desdobramentos em que a maioria pretende sucumbir o direito da minoria, eu quero lembrar, para não dizer que não falei em flores, o regimento. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão, feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre assunto do expediente ou da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador, que não é o caso. Parágrafo 2º. Serão igualmente verbais e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que solicitem 1. Prorrogação da sessão ou dilação da própria prorrogação. Artigo 157. As sessões ordinárias, que é essa sessão ordinária, serão realizadas terças, quartas e quintas, hoje é quinta-feira, com a duração de 3 horas, com início às 17 e a terminar às 20 horas. Quebramos por consenso daqui várias vezes, porque isso não perturbava o conteúdo das deliberações que nós faríamos. Parágrafo 1º. A prorrogação das sessões ordinárias poderá ser determinada pelo plenário por proposta do presidente ou a requerimento verbal de vereador pelo tempo estritamente necessário, jamais inferior a 15 minutos, à conclusão de votação da matéria já discutida. Parágrafo 2º. O tempo de prorrogação será previamente estipulado no requerimento e somente será apreciado se apresentado até 10 minutos antes do encerramento da ordem do dia. Eu estou apelando para isso. Estou dizendo que é flagrante, com registro, porque até a interrupção do disco que estava cheio foi interrompida para que nós gravássemos e soubéssemos o tempo da sessão, que nos esgotou emocionalmente. Não é só a mim, não. Esgotou a todos os vereadores. Esgotou a população que está nos acompanhando. Esgotou aqueles que foram ler. Está esgotando as assessorias dos mandatos que tiveram participação mais ativa nesse processo, e nós estamos até aqui agora. Eu estou apelando para o bom senso, para que nós possamos ter tempo para fazer a discussão. E nós, minoria, não vamos abrir mão de, naquelas emendas que nós fazemos destaque, de disputarmos com quem quer que seja, em especial com os relatores, o porquê que nós defendemos algumas propostas. E eu não quero entrar no mérito ainda, mas, por exemplo, Bruno, o problema é que a nossa... Cadê, Bruno? A falta de tempo. Onde você está? Aqui? Vou dar só um exemplo. Num determinado momento do parecer, e olha só se critica quem faz. Quem não faz nada não é merecedor de crítica nenhuma. Não faz nada, vou criticar o quê? Portanto, não encare como crítica algo que eu vejo de errado. Por exemplo, num determinado parecer contrário a uma emenda nossa, nós estamos querendo criar obrigações para o Poder Executivo, como a introdução do georreferenciamento para a detecção de uma determinada coisa. É evidente, o Bruno é um vereador que tem mais de um mandato. A maioria dos vereadores desta casa atualmente tem esse como seu primeiro mandato. Mas isso é tempo suficiente para se saber que o único setor da Prefeitura de Niterói que faz georreferenciamento é justamente a Secretaria de Fazenda e de Urbanismo. Portanto, não estamos introduzindo elemento nenhum que justifique um parecer contrário. Isso para dar um exemplo de mérito. Um parecer contrário, dizendo que nós estamos obrigando a Prefeitura a fazer algo que ela não faz. Já faz. Já faz. Tem um outro momento, também em tese, é uma determinada emenda que nós temos que discutir em plenário, que é dito que não tem que ter lei própria para estabelecimento de algumas obrigações. E o exemplo mais claro que a gente vê continuamente são sucessivos refis, refinanciamento de dívida tributária, que não pode ser feito sem que seja por lei específica. Ou o prefeito pode determinar sozinho um refis. Não pode. Nós estamos em emenda nossa, determinando, que eu nem especifiquei qual, determinando uma determinada obrigação por lei específica, e aí os relatores
e aí a crítica não é a crítica ao trabalho, os relatores dizem que isso significa fazer algo que não está no escopo daquilo que é a obrigação que o plano diretor impor como diretriz ao Poder Executivo. Então, como é que a gente vai discutir nas nossas 30 e 40 emendas para que o povo possa julgar esse plano após a discussão, já requerida aqui pelo vereador Carlos Jordi e por tantos outros que assim queiram, dizer que cada vereador vai ter meia hora? Qual é a meia hora que, com todo respeito, cada vereador dos 21 dessa casa vai usar para discutir essa matéria? Significa dar uma meia hora a quem fez muitas emendas ou fez emendas para defender as suas emendas no plano das ideias. Isso não dá para fazer hoje. E se a gente tem consideração um com o outro, sendo maioria ou sendo minoria, o bom senso tem que prevalecer e dizer não dá para fazer hoje. E se, apesar dos argumentos que a gente está colocando, que pede a observação e a prevalência do bom senso em detrimento do regimento, e se mesmo assim, ao arrepio do regimento, vamos votar de qualquer maneira porque nós queremos encerrar esses trabalhos, nós queremos ver a deliberação do plenário para ver, enquanto bancada em minoria, o que é que nós vamos fazer como consequência da votação. Nós temos disposição para trabalhar, só que nós não vamos abrir mão de discutir cada uma das nossas emendas. Isso é respeito com quem trabalha, é direito de vereador defender as suas teses, defender as suas emendas. É direito de vereador nem ter lido o plano diretor? Claro que é. A maioria nem leu. E é um direito que tem, porque cada um prioriza no exercício do seu mandato a maneira pela qual vai dedicar a sua energia legislativa e a sua energia militante. Cada um decide como quer fazer. Agora, o que não pode é aqueles que privilegiam a omissão em determinados temas impor a quem se dedica para fazer mais de 200 emendas a não ter tempo de defender essas emendas. Essa é a discussão. E qual é o momento que a gente tem para discutir as emendas e tentar convencer sobre a força, o conteúdo e a riqueza da emenda que tem no plenário, e não é com meia hora. Eu citei nessa intervenção, para apelar para o bom senso e suspensão da sessão, eu citei apenas alguns exemplos de cabeça, sem ajuda da assessoria. Essa é a discussão. Portanto, eu acho que essa preliminar tem que ser votada. O resultado da votação a gente vê depois e a gente analisa, mas tem que ser votado. Eu estou pedindo que o bom senso, e não é o regimento obrigatoriamente, o regimento eu uso lá fora, caso seja necessário, e não quero, porque submeter, como já foi feito aqui, a interrupção da tramitação por um mandato de segurança que deu entrada o vereador Jordi, que é plenamente de direito de fazer isso, foi interrompida daquela maneira. Eu não estou nem propondo isso, estou propondo nem ir para o lado de fora, mas naquilo que no nosso julgamento, uma lei que está definindo por 10, 15 anos o futuro e as diretrizes de desenvolvimento de Niterói, eu não posso abrir mão de discutir e de tentar aprovar entre 30 e 40 emendas que a gente quer defender em plenário. A negação do tempo e da tranquilidade, para que física e intelectualmente nós possamos ter condições de discutir a matéria, nós não vamos abrir mão. Vocês é que decidem a maneira pela qual, mais uma vez, vai se respeitar o direito da minoria. Para discutir, vamos botar aqui Presidente, fazer aqui a proposta. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Pois não, vereador. Uma questão de ordem que não é procrastinação, é tentativa de discutir com profundidade, sem deixar nenhum furo, nenhum flanco. Nem que seja porque formalmente o nosso gabinete, a nossa bancada, formalizou a demanda. Nós precisamos ter, no mínimo, um parecer verbal da Comissão de Habitação dessa casa. Porque o plano diretor estabelece diretrizes para regularização fundiária, estabelece diretrizes para habitação de interesse social, portanto, este plano não pode, nem que seja burocrática e formalmente, ser batido. Já teve parecer da CCJ, já teve parecer do orçamento. Não dá para ter, já teve urbanismo e meio ambiente, que são as questões centrais. Não dá para ter, deixar de ter
parecer da Comissão de Habitação, que é presidida pela vereadora Verônica, nem que seja verbal. Bem, vamos... Esta formulação... Vereador Paulo, vamos primeiro apresentar a proposta... Oficialmente, não estou dizendo de última hora, assim como não estou sabendo de última hora que não foram protocoladas emendas, não só da nossa bancada, como de outros. Já avisei formalmente ao gabinete da presidente. E a mesa diretora não cuidou de fazer passar pela Comissão de Habitação. Quando um plano diretor estabelece diretrizes claras que dizem respeito à habitação de interesse social e regularização fundiária. Colocar em votação aqui a proposta apresentada pelo vereador Paulo Eduardo, uma vez que o vereador Bruno fez uma outra proposta, uma contraproposta. Mais uma... Vereador, espera aí, vereador. Vereador, vamos colocar aqui em votação a proposta do vereador Paulo Eduardo. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Desculpa, Os só para eu vereadores... compreender. A proposta se refere a se a gente mantém a votação ou não mantém. Isso, foi a proposta inicialmente apresentada pelo vereador Paulo. Se mantém a votação ou se a gente dê continuidade e suspende a votação. Então, pedi aqui a contribuição dos vereadores, que os vereadores que concordam com a proposta do vereador Paulo permaneçam como estão. Os vereadores que são contrários, levante a mão, por gentileza. Proposta do vereador Paulo, derrubada. Vamos aí dar continuidade Declaração de voto, à presidente. votação. Declaração de voto da vereadora Thalíria. Bem, acho que já falamos bastante sobre nossa opinião acerca disso, mas espero que a gente tenha consciência, cada vereador e vereadora dessa casa, em especial aqueles e aquelas que se dedicaram à elaboração de tanta coisa para chegar até aqui no plano diretor. Que a gente está votando algo que vai possibilitar que a gente não faça uma discussão que seja suficiente para uma matéria tão importante. Então, acho lamentável que a gente não tenha conseguido chegar a algum consenso. Não utilizamos, inclusive, vereador Paulo, da nossa prerrogativa de minoria de usar o regimento da casa, que seria nossa prerrogativa, porque, afinal de contas, caso resolvêssemos usar o regimento como critério, essa sessão estaria já encerrada. Mas queria lamentar aqui que, na contramão da questão regimental, que também na contramão do que é a participação democrática desse processo e de todo o trabalho que foi feito, que a gente vá dar prosseguimento ainda assim a essa sessão. Dar continuidade. Vamos voltar agora e fazer o encaminhamento para a discussão da matéria. Superada a primeira votação, quero registrar que, no mínimo verbal, tem que haver parecer da Comissão de Habitação. E quero que o presidente ou submeta isso à votação, que não é o caso, ou defira que não tem que ter. Mas, vereador, nós estamos ainda fazendo processo de discussão. O vereador já está pedindo o parecer da... Não, como é que nós vamos fazer discussão da matéria sem o parecer da habitação? É imprescindível.
Agora eles estão fazendo uma conferência interplanetária intergaláctica para decidir. Senhor presidente, houve um entendimento que, devido ao tema pertinente da Comissão de Habitação ter sido amplamente discutido em outras comissões, ao longo dos 2 anos do processo, nas audiências públicas e com a sociedade, a Comissão de Habitação segue o parecer das demais comissões, a de Urbanismo e Meio Ambiente, a de Comissão de Constituição e Justiça e a de Orçamento. O parecer é verbal. Caso haja algum tipo de dúvida pertinente a algum colega, outro vereador, que Vossa Excelência coloque em votação a aceitação ou não do parecer verbal. O parecer está dado pela Comissão de Habitação. Obrigado. Presidente, eu acho que... Sou mesmo. Presidente, só Vossa Excelência pode dar cabo à retomada da condução minimamente tranquila desse assunto. Eu sou membro
da Comissão de Habitação. Eu encaminhei a presidente da comissão demanda para que nós discutíssemos esse assunto, formal. Portanto, não tem ziriguidum nenhum, seja ele vindo do Betinho, que se presta a qualquer papel, venha de quem quer que seja, fazer um parecer verbal sem que eu, membro da Comissão de Habitação, tenha tido a oportunidade de discutir os aspectos ligados a essa discussão. E é isso, eu solicitei. E solicitei pelos compromissos que nós temos e que eu sei que a Verônica tem com as comunidades carentes, as comunidades que moram em ZEIS, as comunidades que precisam de habitação de interesse social. Ela tem compromisso com isso. Ela vem dessa comunidade, eu nem venho. Por isso queria discutir na comissão dela esse assunto. E agora, cobrando esta demanda, vem o vereador Betinho e diz que essa discussão foi feita. Discussão foi feita quando? Se eu sou membro da comissão e não fui convidado para nenhuma discussão desse tipo. Ou agora vão negar que eu sou membro da Comissão de Habitação. Presidente. Pois não, vereadora. Para discutir a questão da polêmica em relação ao parecer da Comissão de Habitação, há cerca de 2 semanas atrás, deve ter inclusive registrado nos anais da casa. Já não é a primeira vez, e não é a primeira matéria que eu venho ao plenário reivindicar que a Comissão de Habitação, porque quem define por onde vai tramitar e quais comissões receberão os projetos, não é o presidente. Então, vamos organizar. O presidente de nenhuma comissão bate na porta da mesa diretora da Casa Legislativa e exige que o projeto vá passar. Não é esse o trâmite. Então, se Vossa Excelência enviou para mim, enviou para o lugar errado, porque não sou eu que defino onde esse ou aquele projeto vai tramitar. Existe uma mesa diretora, existe uma direção da Casa Legislativa, e é ela que define por onde esse ou aquele projeto tem transversalidade e vai passar. Esse é o primeiro elemento. Segundo, importante, eu, em diversas ocasiões, em fala individual, com gente da mesa diretora, aqui no plenário, pontuei: olha, tem temas que são pertinentes ao debate de habitação, que estão tramitando e passando pela Casa Legislativa, estão vindo inclusive a plenário, estão sendo votados, e eu estou sendo obrigada a vir ao plenário e dar parecer verbal, porque o projeto não chegou no meu gabinete. Então, semana passada, teve um projeto que veio a essa Casa Legislativa, que falava sobre tema habitacional, e eu, entendendo a urgência do projeto, não passou pelo meu gabinete, não passou pela Comissão de Habitação, eu vim aqui e dei um parecer verbal. Quero dizer que aqui também não tem nenhum improviso. O parecer verbal dado pelo vereador Betinho não foi a primeira, não será a última vez que um projeto deixa de tramitar numa comissão, o vereador vem aqui e dá parecer verbal. Nisso também não tem improviso. Isso também não foi a primeira vez. Já é, na verdade, a segunda vez, só essa semana, que tem a Comissão de Habitação que dá parecer verbal no plenário. Então ninguém pode dizer que eu não reclamei. Ninguém pode dizer que eu não reivindiquei. Agora, eu também não posso pegar, não é, e obrigar a mandar o projeto para a minha comissão. Porque vai dizer o seguinte: não, a Verônica está brigando porque ela quer, que ela exige. Não é assim. Tem que ter um entendimento da mesa diretora. Nesse sentido, para colocar os pingos em cima dos is, foi reivindicado agora. Só está tendo parecer verbal da Comissão de Habitação no plenário, porque só agora
só nesse momento é que foi reivindicado a mesa diretora, que é o lugar para reivindicar, que tem a parecer da Comissão de Habitação. Por isso que o vereador Betinho fez o parecer verbal. Se tivesse sido reivindicado no lugar correto, de maneira correta, e eu concordo, eu também acho que deveria passar pela Comissão de Habitação, e disse isso no plenário da Câmara de Vereadores há 2 semanas atrás, não só sobre esse projeto, mas sobre vários outros. Por isso que o vereador Betinho teve que fazer o parecer verbal no plenário da Câmara. Presidente, para discutir... Feito o parecer verbal para discutir a matéria. Não, para discutir... Primeiro, vereadora, não é possível... Bem, primeiro de tudo, queria reforçar uma parte da fala da vereadora Verônica, de que a responsabilidade pela tramitação dos projetos é da mesa diretora. E neste caso, houve um equívoco, pois o projeto não foi enviado para uma comissão que é estruturante, fundamental para decisões acerca desse projeto. Portanto, embora tenha parecer verbal, tal, esse projeto não foi discutido na devida comissão. E isso é um problema que temos que discutir aqui. Segunda coisa, nossa bancada enviou um memorando à vereadora perguntando, questionando acerca disso. Inclusive, Verônica, nós fomos procurados pela sua assessoria, pelo Marcos André, para discutir, debater, que queria iniciar esse parecer. Então, o problema que temos aqui é um entendimento diferente da mesa, mas que gera um problema no mérito. Porque, veja só, acho que essa casa, se mantiver a posição de votar agora, essa hora, depois de 5 horas, ferindo o regimento, e ainda mais, agora temos um problema grave no mérito, que a gente tem uma legislação que vai determinar as diretrizes urbanísticas da cidade de Niterói pelos próximos 15 anos. Isso significa a gente discutir qual é a área que vai ter moradia popular, qual é a área que não pode construir, qual é a área que é para ter proteção ambiental. Como é possível que a gente qualificadamente faça essa votação sem isto ter tramitado na Comissão de Habitação que perpassa tudo isso? Isso não ter acontecido reforça uma proposta anterior nossa de que a gente possa votar esta matéria na próxima sessão ou numa sessão extraordinária que esta casa optar. Isso seria bom senso por todo o método que já conversamos aqui e bom senso com a responsabilidade em relação a essa matéria, gente. Essa matéria é uma matéria que vai orientar decisões do plano de habitação, orientar um planejamento em relação à área de habitação, que inclusive é uma das maiores lacunas da cidade. Uma cidade que tem 20% de pessoas vivendo em assentamentos precários. Uma cidade que não tem um mapeamento de riscos, até hoje, não feito pela prefeitura, e que provoca uma ausência de planejamento e que provoca desastres socioambientais que matam pessoas. Precisamos ter responsabilidade com a área de habitação. Niterói tem um dos DHs mais altos do Brasil. Niterói tem um orçamento altíssimo. Mas a desigualdade social e racial da cidade se evidencia no problema habitacional. E o plano diretor é a lei base que posteriormente indica planos setoriais que têm a ver com a habitação, mas que são regulados pelo plano diretor e sequer a Comissão de Habitação pôde discutir isso. Então, eu queria entender, se possível, o mérito dessa proposta de parecer verbal, porque não percebi na fala do vereador Betinho o mérito da questão, no mérito, porque é o questionamento enquanto vereadora que faço. No mérito, porque a Comissão de Habitação
deu o parecer favorável. Queria entender, teve um belíssimo relatório lido aqui, então no mérito, qual é a opinião no mérito, elementos concretos em relação a essa matéria dos membros que opinaram da Comissão de Habitação, que opinaram pelo parecer favorável. Então, o apelo que eu faço aqui é que a gente vote essa matéria com o parecer da Comissão de Habitação na próxima semana. Ainda em discussão, a matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir a O matéria... presidente tem noção exata que, neste caso específico, eu, membro da Comissão de Habitação, presidida pela vereadora Verônica, reivindiquei formalmente, em nome da nossa bancada, reunião para nós discutirmos no âmbito da comissão esse tema. Não fui convidado porque a reunião não teve. A nossa bancada foi procurada pelo companheiro, que não é companheiro de hoje, Marcos André, que diante da demanda encaminhada à vereadora Verônica, se antecipou para dizer que nós precisaríamos discutir. É evidente que o Marcos André não falou com o vereador Betinho, ele veio falar com a bancada do pessoal. Vereador, só para discutir aqui a votação, são 3 vereadores, tem aqui os vereadores membros da comissão, 5 membros, vereadora Verônica, vereadora Betinho, Atratino, Paulo Eduardo e Paulo Henrique. Dos 5 membros, tem 4 membros aqui presentes. Eu acho que eu tenho que hoje desenhar na as sessão coisas. de hoje. E aí eu a quero discussão, saber o parecer se houve é verbal. Convocação da reunião. Se quero saber se os demais vereadores está de acordo mas com eu o não parecer concordo. Eu quero aprovado participar da reunião com você. pelo vereador Betinho. Bom, tudo bem, se vocês acham que não tem problema nenhum, Vereadora Atratino, não por convocaram a gentileza, reunião para a qual eu sou membro. Vem de encontro, concordo. Vereadora Verônica. Só para esclarecer o Por vereador gentileza, Paulo Eduardo. porque a Não precisa me fala esclarecer nada, não. Aqui, ó. Que eu tenho clareza suficiente sobre o que está acontecendo. Senhor Não presidente. preciso de esclarecimento. Eu sou membro, não fui convidado para a reunião para discutir os aspectos ligados à habitação no âmbito da comissão da qual eu sou membro. Nem que fosse para discutir e para ouvir o voto favorável do Atratino ao parecer, ao douto parecer verbal, riquíssimo, que durou 300.000 microsegundos do vereador Alberto e assim. Acho que o vereador Betinho vai fazer uso da palavra. Eu queria só Já falei que eu tinha que falar em 30 relação a esse segundos. assunto. 30 segundos. Olha só, O parecer vereadora. verbal, ele só é vereador. dado se você não tiver conseguido fazer uma reunião presencial. Se a reunião tivesse acontecido, o vereador Betinho não Se estaria tiver fazendo consenso, parecer vocês verbal. insistem. Vocês insistem. Nós já estamos votando lei com ação de improbidade contra o prefeito Rodrigo por conta de coisas que nós estamos dando aval. E não queremos reservar para nós o tempo de fazer enquanto poder o que é correto fazer. Depois não Vereador, reclamemos. tivemos semana passada uma votação com o parecer verbal da comissão. Sem e voltamos problema a quando tem fazer consenso. Eu não estou hoje. dando consenso. Bem, cara, eu acho que tem a maioria da definição daqueles 4 membros que estão aqui. A maioria os 3 não decide se tem ou não tem reunião. É isso que Vossa Excelência está dizendo? A maioria agora, a posteriori, definiu que não precisava ter reunião. O vereador dá o seu contrário, parecer contrário. Não, você está enganado. Eu preciso desenhar de novo. Não, eu precisa estou não. dizendo... É só dar o seu parecer Não, contrário e a gente eu vota estou por quem dizendo- vai votar os demais membros. Rapaz, se o vereador é contrário vocês estão ao brincando parecer, com fogo. Vocês estão brincando com fogo. Não tem ninguém brincadeira aqui não, Paulo. O que não se Tem sim. acontece aqui é brincadeira, Tem sim. vereador. Não, tem sim. Então, vamos Você está me respeitar. chamando de brincalhão? Está me chamando de brincalhão? Não, você que está falando que nós somos brincalhão. Não, eu estou dizendo que o que Você que está está em falando. discussão, independentemente disso, é que agora foi decidido que não deveria ter lá atrás uma comissão para a qual eu deveria ser convidado. Essa é a discussão que está sendo feita. Eu não vereador, tenho que dar é que o parecer vereador sobre Paulo algo que eu Eduardo, não tive a oportunidade de vereador, discutir. Desde hoje, cedo, o vereador não está querendo que essa sessão acontecesse. Que essa matéria fosse Assim em votação como tem desde vários 3 anos horas como da vereador, tarde. que tem Desde vereadores 3 que não horas da querem ter tarde. sessão nenhuma. Que já tinha sido Qual é o proposto para problema? que pudesse fazer a sessão mais cedo e por achar melhor no horário regimental. Bom, Fizemos está- no horário regimental. Está registrado. Tá ou não está? Está Não vem, registrado. A história não é essa, vereador Está Paulo Eduardo. registrado, tá bom. Depois Vossa Excelência, Tá. se for o caso, vai Pois não. prestar os belíssimos esclarecimentos diante de uma questão bem objetiva.
Pois não, vereador. Não tem como, a menos que haja consenso, não tem, eu mesmo já dei parecer verbal para várias situações, não é essa a discussão. O problema é que você não pode dar parecer verbal de uma comissão sem consentimento dos membros dessa comissão